Saudações ONLUZ, uma boa semana para todos. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos, o livro Além do Karma. Hoje o assunto que nós vamos tratar é a transmutação monádica, a parte 4 do livro. Nós estamos fazendo estas orientações deste livro a partir das considerações que as hierarquias que nos acompanham no Instituto ONLUZ nos colocaram, da importância de nós retomarmos alguns estudos já feitos por José Trigueirinho Neto há alguns anos atrás, que estão gravados em vários vídeos, né? E que eles pedem, então, se fosse, né? Eles nos orientaram para nós darmos reforço de orientação de algumas das instruções, algumas das reflexões que José Trigueirinho Neto fez quando esteve encarnado aqui, né? Eles pedem esse reforço de orientação em função de que a hierarquia percebe que a boa parte, né, das almas que aqui estão em evolução e que tiveram algum tipo de contato com os ensinamentos das hierarquias através de José Trigueirinho Neto, uma parte bem significativa de almas está enfrentando dificuldades para colocar em prática esses ensinamentos, tá? Então, eles pediram que nós pudéssemos fazer esses reforços de orientações, ok? Por isso que nós estamos, então, trazendo alguns estudos nesse sentido, para nós termos um reforço, para nós termos uma releitura, uma ampliação da nossa consciência em relação aos ensinamentos que as hierarquias já deixaram há alguns anos atrás, mas que ainda não foi conseguido compreender, né? Nós ainda não conseguimos compreender e não conseguimos, uma parte muito significativa de almas não compreendeu e não colocou em prática estes ensinamentos, né? Porque realmente é bastante desafiador fazer um processo de cura consciente no nível que as hierarquias pedem, tá? Nós estamos organizando agora um material para o mês de março, uma palestra no dia em março, né? Nós vamos falar sobre os processos, né, de cura, como é que a gente pode estar colocando todos esses ensinamentos em prática também, tá bom? Mas vamos lá. Então, hoje vamos falar sobre a transmutação monádica, que é um assunto que o livro traz, tá? Vamos compreender um pouco o que é uma transmutação monádica. Em primeiro lugar, para a gente entender o que é uma mônada. Para a gente entender de transmutação monádica, nós temos que entender o que é mônada, tá? Então, mônada é uma estrutura divina, é uma estrutura espiritual divina, que ela está conectada à fonte divina maior, ela está conectada ao Pai Supremo, à vontade do Pai Supremo. Vou tentar fazer um desenho de uma maneira muito simplória, tá? Mas para que a gente possa entender. Então vamos pensar aqui, vamos pegar aqui, aproveitar essa imagem que está aqui, esta pessoa aqui, tá? Vamos pegar aqui. Aqui nós temos a imagem do corpo físico, tá? Um ser humano, uma alma que está ocupando um corpo físico aqui na matéria, tá bom? Então, essa pessoa, né, por mais que ela esteja de costas aqui, né, mas tudo bem. Vamos imaginar aqui, então, os chakras, o chakra básico, umbilical, plexo solar, o chakra cardíaco, o chakra laríngeo, o chakra do terceiro olho e o chakra coronário, tá? Então, esses são os corpos
sutis dela, né, de todo ser humano, para uma alma acoplar a um corpo humano, ele precisa ter essa formatação aqui de chakras, embora já as pessoas que estão fazendo curas espirituais muito profundas já está tendo uma modificação dessa estrutura de chakras, tá? Que será tratado, tá? Esse assunto também será tratado neste assunto, neste estudo, tá? Nós vamos trazer isso, tá? Então aqui, para nós entendermos o que é uma mônada, temos que entender a ligação da mônada com o corpo físico. O corpo físico está aqui, é uma alma encarnada em um ser humano, em um corpo humano, terráqueo, terreno, e para uma alma acoplar, ele precisa ter os chakras que estão aqui, certo? Os chakras estão aqui, aqui, aqui. Muito bem. Bom, e estes chakras, então, eles são vórtices de energia que estão conectados às principais glândulas do nosso corpo, tá? E essas principais glândulas, né, então, aqui, glândulas do sistema reprodutor, né, sistema geniturinário, baixo pâncreas, glândula timo, tireoide, paratireoide, pituital, hipófise e pineal. Tá? Essas são as principais glândulas, então, que os chakras estão conectados. E essas glândulas estão conectadas aos órgãos físicos. Elas realizam, né, todo um trabalho de funcionamento, né, dos órgãos físicos, ok? Ok. E estes chakras, para que eles se manifestem, para que eles possam funcionar aqui, né? Eles também estão acoplados aos corpos sutis. Nós temos outros 7 corpos aqui, tá? Que é o corpo físico, o corpo duplo etérico, o corpo astral, emocional, o corpo mental, mental inferior, o corpo mental superior, o corpo causal, corpo átmico, o corpo búdico. E aí nós temos então o corpo, né, o corpo morontial, tá? Então são 7 corpos. Esses 7 corpos, eles são 7 níveis de energia que se acoplam aos chakras, e os chakras se acoplam às glândulas, e as glândulas se acoplam aos sistemas do nosso corpo físico, e assim a alma consegue se manifestar aqui neste mundo. A vida aqui se manifesta desta forma. E este último corpo aqui, o corpo búdico, o corpo átmico, o corpo morontial, que nós explicamos com bastante propriedade nos cursos do Reiki On-Luz, eles estão acoplados, então, à nossa estrutura do nosso Eu Sou, que é um outro nível de energia, tá? Ou ao nosso Eu Interno, tá? Estão acoplados aqui. E o nosso Eu Interno, então, especificamente, ele é também considerado o nosso nível de energia espiritual, a nossa energia espiritual, tá? É o nosso espírito se manifestando aqui na matéria. E o espírito, ele está conectado, então, à energia da mônada, tá? Mônada. E a mônada, ela está, então, conectada a uma expressão divina, tá? Então percebe que isso é uma energia monádica. Uma energia monádica, ela está em um nível imaterial, tá? Uma energia imaterial, é na energia divina. A mônada está na energia divina. E a mônada se comunica com o espírito, que se comunica com o nosso eu interno, que o eu interno ou o eu sou é o espírito. O espírito se comunica com os nossos corpos, corpo morontial,
corpo búdico, corpo átmico e corpo mental superior, e assim por diante. Assim ele vai fazendo essa comunicação com esses corpos, vai fazendo a comunicação com os chakras e vai fazendo a comunicação com o nosso consciente, né? O nosso eu aqui, o eu humano, o eu físico na fisicalidade terrena mesmo, tá? Então, isso, de uma maneira muito simples, significa mônada, tá? Energia de mônada. A energia de mônada é a energia que está conectada diretamente à fonte divina, à estrutura divina que nós somos. Entendido? Muito bem. Esse é um ponto principal para nós compreendermos o que é uma mônada, tá? E o que é, então, uma transmutação monádica, tá? Vamos ver o que é e para que serve uma transmutação monádica. Tá? Opa, aqui. Bom, a transmutação monádica, segundo o livro, né, que foi elaborado, que foi estudado, foi estruturado por José Trigueirinho Neto, a mônada, ela representa uma lei superior, tá? E ela, uma transmutação monádica, ela atua fora do karma na matéria. Então, lembra que eu falei agora há pouco, na lâmina anterior, eu apontei, foi apontado sobre a mônada estar conectado diretamente a uma energia divina? Então, a energia divina, ela está fora do karma material, tá? A nossa mônada, ela não responde, ela não se envolve com o karma material. Ela ajuda a liberar esse karma material. Então, uma transmutação de mônada, ela está dentro do rol das leis divinas superiores, que nós estudamos isso. Né, quem faz acompanhamento conosco há mais tempo, as pessoas que estão há mais tempo sintonizadas com o nosso trabalho, nós já estudamos, né, as leis divinas superiores, e nós falamos sobre uma transmutação monádica, né, que é uma das leis superiores que o plano divino utiliza para promover uma evolução e um despertar espiritual mais intenso na humanidade. Tá bom? Então, uma transmutação de uma mônada, ela só se manifesta aqui para atuar para uma grande liberação kármica da consciência da humanidade, tá bom? Esse é um ponto principal, por isso que ela pertence a uma lei superior. Uma transmutação de mônada não acontece em energias que vão trabalhar para a manutenção de um karma na matéria. Isso não existe, tá? Não existe nada disso. Isso aí já pertence a outras forças, tá? Uma energia, por exemplo, de processos de incorporação e outros tipos de energia aí, isso não é transmutação monádica, isso aí são outras forças que lidam com situações espirituais aqui na Terra e que elas trabalham então para a manutenção das almas no karma da matéria, tá bom? Muito bem, então isso é um outro assunto que obviamente nós não vamos entrar porque não é ponto de estudo aqui para nós, certo? Muito bem. Então, para que serve, né? Qual que é a importância de ter uma transmutação monádica aqui, tá? Então, vamos ver aqui no nosso material, tá? Aqui. Se manifesta quando a essência cósmica de um ser humano já cumpriu suas etapas evolutivas e ela dá espaço para outra mônada mais evoluída assumir uma tarefa evolutiva. Então, significa o seguinte, que muitas consciências divinas muitas almas, muitos filhos da criação divina aqui, tá? Da criação divina de luz, estão aqui encarnados na Terra, e esses filhos, essas filhas, eles já realizaram muitas etapas de cura e evolução aqui na Terra.
Então, eles cumpriram muitas tarefas, eles já cumpriram eles já passaram por muito aprendizado, eles já transcenderam muito a visão terrena e eles estão com uma visão verdadeiramente cósmica sobre a vida. Então, quando isso acontece e a hierarquia ela precisa dar andamento a um trabalho evolutivo que impactue mais profundamente nas pessoas, então ocorre o que eles chamam de transmutação, que é o que está aqui, né? Então, um ser humano, o que é um ser humano? Um filho ou uma filha da luz, como falei agora há pouco, já passou por muita evolução e ele já se desprendeu de muita coisa na matéria, ou de muitas coisas que a grande maioria não se desprendeu, tá? Então, este filho, esta filha, ele é um acordo, é um trabalho que a hierarquia faz. Então, esse filho diz, ok, eu saio, a minha alma sai desse corpo, a minha essência, o meu eu interno que ocupa este corpo sai deste corpo. Normalmente, um ser que faz uma transmutação de mônada vai para os planos internos da Terra, vai para os templos intraterrenos, né? E fica lá trabalhando, continua trabalhando lá, intensamente, até muito mais do que aqui quando estava em corpo físico, porque aqui nós temos uma limitação muito grande de trabalho, tá? Muito bem. E aí assume então este trabalho, entra nesse corpo, assume os corpos espirituais, uma outra mônada. O que é uma outra mônada? É um ser espiritual pertencente à hierarquia espiritual de luz na Terra, tá? Que ela está plenamente consciente do que veio fazer aqui. E ela então acopla aos corpos espirituais. A mônada dela ocupa aqueles corpos, ocupa os corpos astral, emocional, mental, e ocupa os corpos sutis e acopla a sua energia a este corpo, ao corpo que foi então passado que aceitou o processo de transmutação. E a partir daí, então, esta mônada, ela continua o desenvolvimento dos seus trabalhos aqui na Terra, que aquele filho, aquela filha já estavam executando, mas precisavam de um reforço, precisavam de uma mônada mais experiente para poder conduzir certos trabalhos aqui na Terra, tá bom? Então, muito bom. Então, olha aqui, a mônada mais evoluída assume parte do karma do corpo que está ocupando, tá? E aqui vai a liberada da lei da morte e da reencarnação. Então, quem sai, né, quem libera esse corpo, né, faz essa transmutação, o filho e a filha que estava aqui ocupando esse corpo, ele não precisa mais encarnar, né, porque como ele já fez uma evolução muito intensa, ele já cumpriu muitas etapas, ele já liberou muitos dos seus corpos, os seus corpos densos já foram muito purificados, então ele não tem mais por que ficar aqui, tá? Então isso é um trabalho muito bom, né? Quem passa por essa situação aqui é muito positivo, né? A pessoa ela está totalmente então liberada de encarnar em mundos kármicos, tá? Outra informação que o livro traz: este tipo de manifestação da vida evolutiva é assumido por um ser extraterrestre, que precisa servir em plano físico, tá? Mas não precisa passar pelo processo de gestação, infância, adolescência, tudo isso, sabe, que é bem desgastante. Então, uma mônada que vem, né, o que é um ser extraterrestre? Toda a hierarquia divina e de luz que trabalha aqui, a hierarquia como Jesus, como Mãe Maria, os anjos, os arcanjos, todos são extraterrestres, tá? Todos nós que somos filhos pertencentes a esta energia divina de luz, imaterial e cósmica, divina de luz e amor, todos nós somos extraterrestres. Eu sou uma extraterrestre.
Por quê? Porque eu sou filha da estrutura crística universal. Essa estrutura crística universal, ela não pertence à Terra, ela não pertence aos mundos materiais. Todos nós que nos conectamos, todos nós que nos sintonizamos, todos nós que nos ligamos de uma maneira muito profunda aos ensinamentos do Cristo cósmico, todos viemos dessa fonte imaterial. A nossa essência foi formada na essência cósmica imaterial da vida, da formação da vida. Então, todos nós, de certa forma, somos seres extraterrestres. Nós não fomos criados na Terra. A nossa estrutura de vida não está na Terra. A nossa estrutura de vida está em um plano imaterial, certo? Então, toda a transmutação de mônada, ela ocorre a partir de um ser extraterrestre, é um ser que é cósmico, que é divino, que está ligado a um projeto espiritual de evolução do cosmos pela luz e com a luz, com as forças do Cristo cósmico, tá? E esta energia, este ser, ele vai então entrar em um corpo já adulto, usando aqueles corpos que eu já expliquei, e ele não precisa passar por toda uma vida aqui, né? Passar por como está disposto ali, gestação, infância, adolescência, tá bom? Porque isso realmente é uma perda de tempo muito grande para um ser que tem que cumprir uma etapa, que tem uma visão cósmica. Então eles têm uma outra visão sobre um trabalho que eles vêm fazer aqui. Eles não precisam passar por essa experiência. Eles têm que vir aqui e cumprir uma certa tarefa. E conforme uma transmutação monádica vai cumprir uma tarefa num determinado grau, é um grau bem evoluído, tá? Um ser que vem para uma energia de mônada, ou para uma energia de transmutação de mônada, ele vem sustentar uma força espiritual muito grande aqui na Terra, tá bom? Então ele não tem nenhuma ilusão sobre nada, tá? É por isso que nós vamos observar, né, muitos seres, a hierarquia diz assim, que muitos seres que vieram em tarefa evolutiva com as hierarquias aqui na Terra viveram essa experiência, tá? Precisaram disso porque a necessidade do planeta Terra de receber este tipo de manifestação evolutiva é muito necessária, tá? Em função do atraso espiritual que nós estamos, tá? Então, nesse sentido, a hierarquia usou muito, e pelo que se sabe, né, esta energia ela vai ser ainda mais utilizada em etapas futuras da Terra, tá? Então, em função aqui, ó, né, estes seres têm uma tarefa, estes seres extraterrestres que descem a sua mônada, fazem a transmutação da mônada, eles vêm então trabalhar para o crescimento e a formação da vida sobre a Terra e prestar maior auxílio à humanidade, é o que eu falei agora há pouco. Então, para haver uma transmutação monádica, aquele que sai já tomou consciência da realidade planetária, já sabe o que está acontecendo nesse mundo, né? Já não tem, o seu nível de ilusão, né, caiu consideravelmente, o seu nível de apego caiu consideravelmente, né? É uma alma muito consciente da verdadeira realidade do planeta e da humanidade. E o que vem aqui, né, a mônada que assume esse processo de transmutação, essa troca, então, ocorre, ela também está completamente ciente do trabalho que ela precisa fazer, e ela vem, preparar o crescimento e a formação da vida sobre a Terra. Então ela vem fazer trabalhos em níveis também
internos da Terra. Ela não vem fazer só trabalhos externos, como palestras, como atividades de cura e etc. Ela vem fazer um trabalho em nível interno do universo que envolve o planeta Terra, tá bom? É um trabalho bastante complexo isso, certo? Vamos continuar então. Opa, hoje eu tô aqui falhando com o meu botãozinho. Tá. Como é que atua, né, a transmutação monádica? Como é que ela se processa? O livro traz que para que haja uma transmutação monádica, precisa da atuação dos devas, tá? O que é devas evoluídos? O que é um deva? Né? O material diz o seguinte, que deva é uma frequência uma frequência espiritual que faz parte do reino angelical, tá? Ele manifesta a energia da criação, olha só. Um deva significa que ele é a própria fonte criadora de Deus. Um deva, ele cria, a energia de um deva, ele cria a vida em todo o universo. O Deva significa a fonte criadora, é a energia que cria tudo aqui neste mundo e no universo, tá bom? Então, um Deva, ele forma tudo que existe no planeta Terra. Vem da consciência de um Deva, tá? Então, para que haja uma transmutação monádica, precisa haver a intervenção, a atuação de esta energia dévica, ou seja, uma frequência espiritual que é a própria fonte de Deus que cria e que gera vida em todo o universo, tá bom? E nesse sentido, então, todos os reinos são criados pelos devas, inclusive os corpos humanos. Todos nós temos devas nos nossos corpos. Todos os órgãos têm devas, tá? As nossas células, os átomos, as moléculas, a formatação da nossa energia de alma através dos elementos terra, ar, fogo e água, que são os elementos da natureza, são formatados pelos devas. E esses elementos da natureza formatam os nossos órgãos internos, né? Então veja bem, sem os devas não existe vida, não existe nada de vida que possa se manifestar aqui neste universo, neste mundo, tá? Mas para que haja a intervenção de devas evoluídos, os seres humanos precisam estar equilibrados com o seu plano divino, tá? Existem devas que trabalham para a energia involutiva? Sim, existem devas que são pertencentes à energia involutiva, tá? Sim, pertencem. Existem seres espirituais, devas, que atuam para a involução. Sim, temos isso também. Então, um deva evoluído, ele também precisa de ser humano que esteja em conexão com o plano divino elevado, tá? Senão ele não consegue se acoplar, senão ele não consegue desenvolver nenhum tipo de trabalho, porque tem incompatibilidade vibracional, incompatibilidade de energia, tá? Deixa eu ver, como é que a gente descobre, né, se a gente está em sintonia com esse plano divino elevado, tá? Como é que a gente sabe se a gente está em sintonia com esta energia? Quando o nosso único objetivo aqui na Terra é servir ao plano evolutivo, e quando a gente, como a gente falou anteriormente, quando nós não temos mais débitos kármicos terrenos aqui para saldar.
ou esses débitos eles são o mínimo possível, tá? E também quando eu tenho uma visão cósmica da vida. Normalmente, uma visão cósmica da vida, a gente já sabe a nossa origem espiritual, a gente já teve conexão com a nossa família espiritual, a gente já teve visões de outros planetas, de outros sistemas. A gente já recebeu informações em nível interno da nossa origem estelar, origem espiritual, origem universal, e a gente já acessou a muitas informações sobre a realidade do planeta, que outras pessoas não acessaram essas informações, tá? Mas essas informações, elas são sempre, nos solicitam, as hierarquias sempre, quem recebe essas informações, as hierarquias, elas orientam as pessoas que acessam a esses níveis profundos a não divulgarem abertamente esses ensinamentos, porque existe uma preparação da consciência da humanidade para ela acessar a essas informações, tá? Por exemplo, o acesso que a hierarquia permitiu, nos preparou os filhos On-Luz, que são os filhos da criação. On é o som da criação. Então, os filhos On-Luz, que são criados da fonte primeva, né? O som, o On, é a energia primordial, é a energia da fonte geradora da vida. Então, os filhos que foram criados desta fonte, eles estão na Terra, muitos, né? Muitos estão aqui despertando seus processos de evolução espiritual, muitos ainda estão adormecidos, né? E muitos despertaram, mas foram para caminhos equivocados ainda, né? Porque faltou uma conexão interna. Ainda estão bastante coligados às coisas religiosas, místicas, metafísicas, muito a processos de fanatismo religioso, esotérico, místico e assim por diante. Então ainda não tiveram um despertar verdadeiramente, né? Tiveram um acordar, né? Mas um despertar ainda não, né? Então existe um número bem reduzido de filhos que tiveram esse despertar. Os que tiveram esse despertar, então eles começam a ter acesso a conhecimentos internos, né, como falamos agora há pouco. E a hierarquia possibilitou aos filhos On-Luz terem acesso ao conhecimento sobre a rede neural, tá? Esse conhecimento a gente já falou em algumas palestras, né, a gente já abordou isso, a gente trata isso com profundidade no módulo avançado do Reiki On-Luz, tá? Então, esta rede neural, que é um esquema de aprisionamento da matrix encarnacional da Terra, os filhos On-Luz tiveram acesso aos pontos básicos deste aprisionamento terrestre. E a partir disso, então, esses filhos que tiveram essas informações e que aceitaram, começaram a fazer um trabalho muito profundo e muito verdadeiro na sua libertação kármica. Então, gradativamente, cada um, a partir do seu merecimento, a partir da sua dedicação de cura espiritual, vai acessar de si mesmo todas as curas que precisam serem feitas neste esquema da rede neural. Tá? Então, o básico foi nos dado. Então, isso é um processo, por exemplo, de uma energia aonde o ser humano ele está conectado e equilibrado com o plano divino elevado. O plano divino elevado, ele vai mostrar
verdades nunca antes reveladas para ninguém, tá? Só que estas verdades, elas são colocadas em conta-gota na nossa consciência, são colocadas em conta-gota em doses homeopáticas para a sociedade, para a humanidade, porque a humanidade ela é extremamente miserável em relação à evolução espiritual divina e cósmica, né? Nós somos, né, essa estrutura de vida aqui, ela é extremamente pobre em relação a uma verdadeira evolução espiritual, tá? Então, os conhecimentos, eles têm que vir realmente em conta-gotas, porque senão as pessoas não conseguem assimilar, né? Nós não conseguimos, é uma coisa que a gente ainda tem, né, que fazer um longo trabalho de cura, tá bom? Então, um Deva, para ele atuar no nosso corpo, para ele atuar junto com uma mudança de uma transmutação monádica, nós temos que estar verdadeiramente conectados a um plano divino elevado, tá? E para ocorrer isso, como eu falei, a pessoa ela já tem que ter limpado muita coisa dos seus karmas na matéria, mudado muita coisa, sabe, aquela ideia, né, da pessoa ter família, ter filhos, ter marido, ter casa, ter trabalho A, ter trabalho B. Isso é um outro nível de energia, tá? Que faz parte da cura aqui na Terra, faz parte da evolução. Nós vamos falar sobre esse assunto em outro momento, em outros vídeos terapêuticos a gente já tem organizado esse tema, tá? Mas para quem está pronto para fazer um processo de transmutação monádica, ou para quem está pronto para sair desse karma e uma outra mônada entrar no seu corpo, ela não tem mais esta necessidade. Ela transmutou, ela transcendeu essa necessidade totalmente terrena, tá? Isso é normal, tá? Cada um aqui é assim mesmo, tá bom? Então, para que um Deva evoluído possa atuar numa energia de transmutação de uma mônada, né? Então, essa energia precisa estar realmente acoplada a um plano divino superior. E um plano divino superior, ele não se envolve, ele não se ilude, ele não. Como é que eu posso dizer? Ele não tem nenhuma ligação com o estilo de vida aqui na Terra, tá? Então, para passar por um processo de mônada, a pessoa não tem que ter nenhuma conexão aqui de vida normal, né? Essa evolução a pessoa já tem que ter passado por isso, tá? Por quê? A transmutação monádica, né, segundo o livro, ela será utilizada em etapas futuras na Terra, quando o ser humano aprender a ter equilíbrio entre o corpo físico, o emocional e o mental, é o que acabamos de falar, tá? Uma transmutação de uma mônada, ela só acontece quando a pessoa não tem mais ilusões na matéria, tá? Ou quando ela já conseguiu transcender consideravelmente essas ilusões, certo? Então, como a gente já expôs, né? Sim, existem muitas pessoas que podem estar sendo preparadas até para uma etapa futura, fazerem um processo de transmutação. Pode ser que muitas pessoas que vieram aqui para a Terra fizeram isso, tá? Mas elas não falaram, né? Não expuseram isso, não disseram nada disso, né? Até porque é melhor, né? Porque começa a criar um fanatismo em cima da pessoa, ao redor da pessoa, né? Se alguém descobre, nossa, aquela pessoa fez transmutação, aquela não sei o quê. Então começa a criar um endeusamento, né? Que é o que a gente vê muito por aí. Às vezes acontece um endeusamento. E isso também desfoca totalmente a pessoa do seu processo de autocura, tá? Bom, então é isso, gente. Esse é o assunto, né? Um assunto que a gente trouxe nesse momento de estudos aqui, tá? Em relação a esse processo de transmutação monádica, tá? A gente trouxe para clarear um pouquinho mais, né? Para que as pessoas tenham consciência de que
Uma transmutação monádica é algo que é feito de uma maneira muito silenciosa, muito profunda, e ela tem como meta principal trazer um ancoramento de energia espiritual, de muita cura e muita libertação espiritual, tá? Então, uma transmutação monádica, ela não acontece porque a pessoa quer, pelo ego dela, porque eu quero, porque eu estou me purificando, porque eu acho que eu estou acessando assim, estou acessando assado, então eu acho que eu vou também fazer uma transmutação. Não, não existe isso, tá? Para uma pessoa fazer um processo de transmutação monádica, ela precisa pertencer à hierarquia que trabalha principalmente no projeto da Operação Resgate, tá? Uma mônada, para vir aqui, para ocupar um corpo aqui, ela precisa estar coligada com o corpo que está aqui, precisa estar conectado a um trabalho com as hierarquias da Operação Resgate, tá? São hierarquias que estão na Terra atuando para a liberação dos corpos, para a transmigração das almas, para o translado das almas e para o trabalho de evacuação planetária que está acontecendo neste momento aqui no planeta Terra, tá? Então não é assim, então eu evoluí, eu estou mais equilibrada, nossa, eu já estou acessando, eu estou tendo intuição assim, não, isso aqui faz parte da tua evolução, da nossa evolução, tá? Almas que estão em evolução. Para ter esse nível de transmutação monádica, tanto o corpo que sai, né, a alma que sai, como a mônada que entra, ambas precisam ter uma parceria, né, uma conexão de almas, uma conexão de consciências com as hierarquias do projeto Operação Resgate, com as hierarquias que trabalham pela cura do planeta. Não são almas que estão aqui para evoluírem por conta do karma. Elas estão aqui, como já foi falado antes, elas estão aqui porque elas já transcenderam o karma, mas elas ainda precisam executar algum tipo de trabalho no plano físico, porque a sua energia de mônada foi preparada para isso, percebem? Uma coisa é a pessoa fazer uma evolução espiritual, e ter a intuição, fazer os processos de conexão espiritual, e ela está se reconectando à sua energia divina para cumprir um plano divino para sua própria cura, para sua própria evolução. Isso é o que boa parte da humanidade vive, tá? A transmutação monádica é para uma consciência que transcendeu já esse karma, mas ela ainda precisa ocupar um corpo na matéria para trazer um grande fortalecimento, um grande ancoramento de energia, uma grande força espiritual precisa se precipitar em nível físico na Terra e precisa de uma mônada que esteja em sintonia diretamente com a hierarquia planetária, tá? E a hierarquia planetária, ela responde ao governo celeste central, ela responde ao comando de Samana, ao comando de Ashtar-Sharan, ao comando das hierarquias suprafísicas, tá? Ela não responde à vida terrena aqui, à vontade terrena aqui. Então, uma mônada, uma transmutação de uma mônada, quando ela acopla um corpo físico, ela não tem vontade própria, tá? Essa vontade terrena, humana, não tem. Ela vem aqui e vai ocupar um corpo e vai usar este corpo para executar uma tarefa cósmica aqui, para uma grande evolução da humanidade. É um trabalho de muito amor, é um trabalho de muita compaixão, é um trabalho de muita coragem, de muita sabedoria, uma mônada que faz este tipo de trabalho aqui na Terra, tá bom? E no futuro, como diz aqui então este material, né, no futuro nós vamos ter então este trabalho mais elaborado, tá?
Este trabalho vai estar mais presente na Terra e mais elaborado, porque a Terra vai precisar de almas em um nível de mônada mais elevado para poder reconstruir o planeta Terra. E a consciência da humanidade em um nível espiritual mais sutil, mais em sintonia com as energias divinas superiores. Isso é para uma próxima etapa da Terra. Por ora, uma mônada, ao vir aqui, neste momento, ela trabalha a precipitação em níveis internos da Terra e a precipitação de energias divinas nos corpos internos das almas, que estão aptas a receber códigos divinos, códigos crísticos, códigos de misericórdia e o próprio código genético, que é assunto da nossa próxima etapa de estudos, né? Agora, para o mês de março, nós vamos estudar o código divino de transmutação do código humano para um código mais sutil e mais em sintonia com a vida divina de luz, tá bom? Então, neste momento, é para isso que uma mônada, que uma transmutação monádica ocorre. É para ela ancorar um trabalho e uma precipitação de grande libertação kármica, de liberação kármica do planeta, tá? De liberação das almas e de preparação da consciência das almas para receber códigos divinos de cura, certo? Numa próxima etapa, como diz aqui o material na Terra, também haverá um número maior de almas, de seres, de consciências que estarão vindo em transmutação monádica, tá? Mas daí elas vão estar trabalhando a energia da reconstrução da consciência humana com a consciência divina, a união entre a consciência humana com a consciência divina. Essa é a próxima etapa da Terra. Que bênção, né? Que bênção nós podermos estar aqui estudando esses assuntos, entendendo esses assuntos e nos permitindo sermos curados, purificados, trabalhados, para nós podermos então, né, um dia estarmos em um nível também evoluído, numa evolução mais divina, mais luz e mais harmonia para todos nós, para todo o cosmos, certo? Bom, estas foram as considerações em relação a este capítulo deste livro. Espero ter colaborado com todos. Grata pela atenção. Até próximo mês com o estudo deste livro, onde nós vamos falar sobre o código genético. Até a próxima. Paz e luz nas nossas consciências.